Olá, leitores! Vamos começar mais um diário de leitura do livro Algoz, que é o primeiro da série Ases da Alma, da escritora Lê Rocha. Esse é um livro de romance histórico que se passa no ano de 1930, na cidade de São Paulo. E nesse ano, o Brasil estava enfrentando a Revolução de 30, que foi uma época marcada por transformações sociais e políticas. E nós vamos conhecer o Valentim, que é um empresário bem-sucedido, que herdou o negócio dos pais. Ele tem várias tecelagens, porém, ele é um empresário diferenciado. Ele não concorda com essas questões dos outros empresários de explorar os trabalhadores e ele luta em favor desses trabalhadores, porém de forma clandestina, porque ele não poderia chamar atenção para o que ele defendia. Então, ele tomava várias atitudes dentro das empresas dele e o que ele podia com as outras também, para favorecer esses trabalhadores que estavam aí lutando pelos seus direitos, né? Estavam sendo muito explorados. E aí nós vamos conhecer Helena, que é uma jovem de 18 anos, que é filha de um empresário que tem confecções. E diferente de Valentim, ele acredita que os povos superiores devem dominar os inferiores e defende um regime ditatorial, coisa que Valentim abomina e, inclusive, tem planos de prejudicar esses empresários que lutam contra os menos favorecidos. E tá tendo uma manifestação na capital paulista, na rua 15 de novembro, e Helena e Valentim se esbarram no meio daquela confusão. Tá tudo um caos ali no centro da capital, onde as pessoas estão revoltadas e Helena está correndo perigo. E Valentim, cavalheiro que é, vai lá salvar a moça. Porém, ela não entende a princípio o que aconteceu, porque do nada ela se vê jogada no chão com um homem em cima dela. E aí ela fica revoltada e a primeira impressão que eles têm um do outro não é a melhor, tá? Ela acha que ele é muito arrogante, ele acha que ela é mal agradecida e aí começa uma discussão acalorada entre os dois e a manifestação acontecendo ao redor. E aí, depois desse encontro, eles vão embora sem sequer saber o nome um do outro. Mas algo muda dentro deles. Só que, obviamente, eles não vão admitir. Principalmente Valentim, que não acredita no amor, que acha tudo isso balela, que nunca se envolveu emocionalmente com alguma mulher. E Helena é uma jovem doce, ao mesmo tempo que é muito sagaz também, que não baixa a cabeça para ninguém, que não deixa de falar o que pensa, independente de ser reprimida, como, por exemplo, o próprio pai. Quando ela ouve alguma conversa que ela não concorda, ela vai colocar a sua opinião, mas ali tendo os seus limites, né? E eu já estou totalmente envolvida nessa história. O Valentim, ele tem um humor muito ácido e tem o seu amigo Fábio, que é uma figura, ele é muito engraçado. As falas dele são sempre para cutucar o amigo, sabe? Porém, eles têm um carinho muito especial, foram criados juntos e essa relação entre eles é muito boa de ver, tanto entre amizade quanto entre sociedade ali nos negócios também. Tem muitas coisas legais nesse livro que eu tô me identificando bastante, como uma trilha sonora para ele, onde cada música tá elencada para um capítulo, que faz todo sentido. Então eu tô ouvindo conforme vou lendo e estou gostando muito. Tem uma frase também que abre cada capítulo e que faz total conexão também com a narrativa, o que enriquece ainda mais. Tem ilustrações a cada capítulo também ali do casal. Tem notas de rodapé para explicar o significado dos termos daquela época. Tem também várias referências literárias. Os capítulos são curtos e dentro do mesmo capítulo a gente consegue ver a perspectiva dos dois, tanto de Valentim quanto de Helena, o que faz com que a gente se conecte ainda mais com a história. Então, assim, eu estou gostando demais. A escrita é muito rica, sabe? E não tem aquele tom muito informativo, apesar de ter as informações que são importantes, mas a autora conseguiu colocar isso de uma maneira muito natural e que conecte muito com a narrativa, né? Porque é um romance histórico e a gente precisa entender os detalhes da época, mas sem parecer uma aula, sabe? Olá, leitores! Voltei para falar sobre a nossa leitura atual aqui do clube, que é o livro Algoz, da autora Lê Rocha,
um romance histórico e eu já tô aqui em 50%. E tô assim, completamente apaixonada por esse livro. Não dá vontade de parar de ler. E é um misto de sentimentos, sabe? Porque eu estou com raiva da Helena, estou revoltada com umas situações que aconteceram aqui, injustas, sabe? Mas isso é bom, né? Porque vai mostrando aí os altos e baixos da leitura. Mas, assim, é completamente envolvente. A escrita da autora, ela é muito rica. Eu tô, assim, encantada com a forma que ela tá colocando as palavras, os termos, respeitando a época, mas sem ficar algo cansativo, maçante. Pelo contrário, tá sendo muito rica, sabe, essa narrativa. Depois daquele primeiro encontro, onde Valentim salva Helena em meio à manifestação, eles vão embora e nem sequer sabem o nome um do outro. Até que eles vão se reencontrar. E nesse reencontro, acontecem várias situações onde um casamento de conveniência vai acontecer. Em meio à situação econômica que está acontecendo no país, o pai de Helena está em busca de um pretendente, de um casamento para Helena, para que possa garantir o futuro dela, porque ele está assim péssimo nos negócios e a qualquer momento ele pode perder tudo que ele tem. E a desculpa dele, né, que ele quer garantir o futuro da filha, mas ele não está nem se importando para a felicidade dela, para o que ela quer ou deixa de querer. Ele, na verdade, por trás disso, quer salvar os negócios dele através desse pretendente. E aí, o pretendente mais favorável, obviamente, que é o Valentim. Né? Diante de toda a situação, a empresa dele é uma das poucas que estão conseguindo se sair bem. E Helena, ela não gosta disso, claro. Ela quer ser dona da própria vida, ela tem o sonho de publicar os poemas que ela escreve. E Valentim não causou uma primeira impressão nela. Apesar de que dentro, tanto dela quanto dele, tem ali uma faísca de que, interessante, sabe? Mas eles não querem admitir. E, gente, quando eles vão relatando as coisas e quando eles têm conversas também, sempre depois desse reencontro, ele já tá ali, um prometido ao outro, então vão ter mais contato até o casamento. E quando a gente vai vendo os diálogos, a gente percebe que existe uma química, assim, entre esses dois, que eu fiquei ansiosa até chegar o momento que eles fossem se casar e que fosse se concretizar essa ideia que a gente tem de que o casal tem a química e que o casal tá só fingindo, sabe? Que não se gosta, que se odeia, e é aquela coisa incrível. E aí, meus amigos, muitas coisas vão acontecer, porque o pai de Helena é uma das pessoas que Valentim tem planos de arruinar, por ser a favor do regime ditatorial, por explorar os seus trabalhadores. Porém, agora ele está numa condição de ser sogro. E por mais que ele diga que não tem sentimentos por Helena, mas ainda assim ele é um ser humano e ele se preocupa com os interesses dela. Então, se ele prejudicar o pai, de uma forma ou de outra vai acabar prejudicando ela. Então, ele se vê aí nesse dilema, e aí a gente vai acompanhar essas questões que estão acontecendo ali no país, né? Esse relacionamento entre sogros, esse relacionamento do casal e muitas outras coisas que vão surgindo ali na narrativa. E aí são várias coisas acontecendo e agora eu tô em 50% e já teve uma reviravolta na história que agora vai seguir por um outro rumo, que eu estou ao mesmo tempo que revoltada, com raiva da Helena, porque assim, gente, ela tem umas atitudes muito imaturas, mas é compreensível porque ela tem apenas 18 anos. Então, apesar dela ter muita consciência de algumas coisas, em outras ela age muito impulsivamente, sabe? Então, assim, eu tô passando raiva com essa personagem e aí agora eu tô curiosa pra saber que rumo essa história vai seguir depois desse plot que surgiu aqui, gente. Sério, é uma leitura muito boa. Recomendo muito que vocês leiam, até pra gente poder trocar figurinhas aí, conversar mais abertamente com spoiler. Mas depois eu volto e atualizo vocês dessa leitura, mas já adianto que eu estou amando. Olá, leitores! Passando aqui para finalizar o diário de leitura do livro Algoz. E, gente, eu tô aqui desde domingo, que foi quando eu finalizei a leitura, que eu tô tentando reunir palavras que façam jus ao que foi essa história, ao que ela representa para mim. E ela, assim, me tocou profundamente. Eu até mandei mensagem para a autora, porque eu fiquei extremamente emocionada. É uma obra que possui várias camadas, oferecendo reflexões e enriquecendo a experiência do leitor. É uma obra multifacetada. Tem uma diversidade de temas
A gente vai ver romance, vai ver a história da guerra, questões políticas, desigualdade social, sonhos, amadurecimento, a complexidade dos personagens. Eles vão te cativar, assim, de uma forma muito bonita, cada um com a sua particularidade, com a sua característica. E a gente vai percebendo a importância, a força de uma amizade verdadeira, da cumplicidade, a fidelidade entre esses amigos em momentos tão desafiadores em que todos eles vão enfrentar juntos, né? E a vida vai os separar também para depois eles se reencontrarem. Sem falar na estrutura da narrativa, que é muito rica e que se usa de muitos recursos, a exemplo de notas de rodapé, ilustrações, citações. Gente, a cada capítulo tem uma citação que está relacionada com a desigualdade social. E assim, são tantos autores que a autora traz para ilustrar, incríveis. Assim, incríveis. E as músicas também que abrem cada capítulo, que estão também relacionadas, de certa forma, ali com o contexto daquele capítulo. Gente, sério, eu tô impressionada como a autora conseguiu fazer tudo isso, trazer todos esses elementos em um livro, sabe? E ele é um livro bem grande, por sinal, mas é muito fluida a leitura, sabe? E eu estou muito ansiosa pelo bate-papo para saber mais desse processo criativo, saber mais desses bastidores. E eu me emocionei muito também com a história dela, com esse livro. Ai, gente, a Revolução de 30 não é apenas um pano de fundo dessa história. Ela atravessa os personagens e redefine a vida de cada um deles. Helena, com a sua juventude orgulhosa e com seus medos persistentes, ela vai se transformando e entendendo essa sua dificuldade de assumir sentimentos. E Valentim, que é um homem que carrega feridas do abandono e ainda assim encontra forças para lutar por justiça e amor. E essa relação deles é marcada por orgulho, ressentimento e desejo contido, e que também, em função da guerra, vai deixar muitas marcas.